A Bíblia trata de céu e inferno, apontando que haverá uma eternidade. A grande questão é: aonde vamos passar a eternidade? Em comunhão eterna com Deus, vida eterna, ou em separação eterna de Deus, que é a condenação eterna, a segunda morte? Então, é uma decisão que eu e você precisamos tomar. É sobre isso que iremos hoje estudar no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. De repente você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique até o final do programa porque temos lições preciosas da Palavra de Deus para aprendermos. Antes de eu dar prosseguimento à lição de hoje, eu quero falar do que vamos estudar no próximo trimestre, que é o primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas adultos e jovens também, só para você ter aí uma noção. No primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas jovens CPAD, o tema é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu tô aqui com a revista em mão já, tá? Fundamento dos apóstolos e dos profetas, só para você ter uma base aí, tá? E a doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa, tá? Esse aí é o tema que nós vamos estar estudando nos jovens. E nós temos também, no primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas adultos CPAD. Eu também tenho aqui a revista, tá? O Corpo de Cristo, nesse caso, a origem, natureza e missão da igreja no mundo. São os dois temas. Talvez você diga assim, mas aqui eles são lições bíblicas jovens, porque o senhor está apresentando o tema da lição de adultos? Porque nunca é demais conhecimento. Muitas vezes nós estudamos, nós pertencemos a uma classe, mas se vamos estudar também a temática, já que está aqui disponível gratuitamente no canal, você tem até, se você for professor e professora, se você não for professor, vai ter a ver com a sua vida, o seu crescimento. Mas se você for professor ou professora, além do seu crescimento espiritual, você também vai ter subsídios, porque sempre nós vamos encontrar alguma coisa dentro do que estudamos para poder aplicar nas lições que estamos dando aula. Bom, continuamos aí no quarto trimestre de 2023, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida, e chegamos à última lição, tá? A última lição do trimestre, que será ministrada no dia 31/12 de 2023, é a lição de número 14, esse trimestre teve 14 lições, geralmente são 13, tá? É o encerramento, fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Eu, desde já, quero agradecer a você que sempre está acompanhando aqui as lições bíblicas jovens, no caso do programa EBD Comentado Online, edição Jovens. Que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo. Não desista, não desanime. Você que é professor, você que é professora, eu sei que é uma luta árdua. Eu sei que são muitos desafios, mas nós precisamos prosseguir. Nunca foi dito que seria fácil. O próprio Jesus, em João 16:33, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é bom ânimo? Muita coragem, porque eu venci o mundo. Não é uma coragem humana, é uma coragem baseada na nossa convicção, na nossa fé, tá? Na nossa confiança em Deus, pois Ele é que nos prometeu vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então, eu deixo essa palavra, tá, de encorajamento para você que é um professor, uma professora, você que é um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono, missionário, missionária, diaconisa, obreiro, obreira, você que é um membro, não pare, não desista. Vamos em frente, os desafios continuam. Ah, pastor, não aguento mais, eu vou entregar a minha posição, essa ocupação de professor, eu acho que as pessoas não estão dando valor. Você está fazendo para quem? É para Deus? Se for por esse lado, se eu for medir esse trimestre as visualizações do canal, principalmente porque nas lições bíblicas adultos tratamos de missões e parece que muitas pessoas não têm desejo de estudar esse tipo de matéria, esse tipo de assunto, esse tipo de tema, então eu vou parar também, eu vou desistir. As lições bíblicas jovens são bem menos assistidas do que as lições bíblicas adultos, por isso eu vou desistir? Não desista. Vamos em frente. Então eu deixo meu abraço a você que está na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste,
na região sudeste, onde eu estou, no Rio de Janeiro, e na região sul, tá? Que o Senhor continue te abençoando, mas não só dentro do Brasil, fora do Brasil. Tem gente me acompanhando no Japão, na Espanha, gente me acompanhando nos Estados Unidos, na Holanda, a irmã Dirce, da Holanda. Outro dia ela me agradeceu, que eu falei o nome dela aqui no canal, só que agora eu tô falando aqui nos jovens. Então, irmã Dirce, é aluna dos adultos, tá? Que Deus continue abençoando cada um, dando força, graça, sustentando com as suas mãos, tá? Então vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por mais um programa. Na verdade, o último programa, Senhor querido, Senhor amado, do ano, no sentido do encerramento do trimestre de 2023, último trimestre. Eu te rendo graças, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem tido, Senhor, bondade e misericórdia para com a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha família, como também com a vida de cada um que está assistindo. Mais uma vez, eu te peço que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra, ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que juntos possamos compreender e colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nos dá um programa em paz, tira toda a distração, é o que eu te peço e já te agradeço. Bom, você já conhece o projeto Mais 3 Inscritos do canal? Tá sendo bênção na sua vida? Então, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Essa aula de hoje, pessoas são edificadas. Com o que nós estamos postando nas nossas redes sociais? Use as suas redes sociais para propagar o evangelho também. Então não se esqueça. Vamos lá, texto principal. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Mateus 12, 37. Resumo da lição. Temos aí o resumo da lição. Espera aí. Deus é justo e nos recompensa segundo as nossas escolhas. Qual é o texto bíblico? Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de número 1 a 7. Então eu vou colocar aqui o texto na tela para podermos pelo menos ler aí esse texto. Apocalipse 1, do 1 ao 7 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então esse aqui é o texto base, tá, da nossa lição de hoje. O comentarista da lição, pastor Eduardo Leonardo Alves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Objetivos da lição: compreender a respeito da ideia do fim e explicar a respeito da condenação eterna segundo o cristianismo. Então essa lição, ela tem 2 tópicos apenas, porque se você assistiu à lição 13, eu expliquei que como tem 14 lições, fizeram 2 lições bem resumidas, porque seria 2 em uma. Então foi dividido nesse caso para poder conseguir dar a lição 14, porque tem 14, nesse trimestre houveram 14 domingos. Introdução. Recapitulando, durante o trimestre, estudamos as seguintes lições. Eu quero recapitular com você rapidamente aqui as lições que nós estudamos. Na lição de número 1, nós estudamos fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Na lição 2, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus.
Se você não crê na Bíblia, você não crê em mais nada, porque a Bíblia é a nossa base de regra, é a nossa regra de fé e prática. Lição 3, fé para crer que Deus existe. Existem pessoas que dizem que Deus não existe. São ateus. Não acreditam na existência de Deus. Nós cremos. Lição 4, a fé cristã e o conhecimento científico. São opostos? Não. Mas cada um tem seu lugar. Você não pode crer a partir de comprovação científica. Isso não funciona. Lição 5, fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Ou seja, não é um processo evolutivo, como alguns defendem. Veio da evolução, espécies mais primitivas, até chegar nas espécies que temos nos dias de hoje. Claro que não. Lição 6, fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Jesus tanto foi homem como ele é Deus. Lição 7, fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Profecia bíblica. Dom de profecia não tem a validade de ser infalível como a Bíblia? É claro que não, mas Deus fala. Lição 8, fé para crer que Deus não criou o mal. Ah, porque eu crio mal. Isaías está dizendo que Deus criou o mal. Não, Deus cria a calamidade. Deus traz o juízo. Naquele contexto é isso que o texto diz. É só ler em outras versões. Lição 9, fé para crer na salvação eterna. Tem vida eterna? Tem. A palavra de Deus fala sobre isso. Lição 10, fé para crer que milagres acontecem. Milagres são coisas que estão no campo sobrenatural. Mas se as pessoas são materialistas, elas não acreditam em milagres. Nós acreditamos. Lição 11, fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Não é uma força ativa. É uma pessoa. Ele fala. Atos dos Apóstolos diz, mentiste ao Espírito Santo. Lição 12, fé para crer na ressurreição de Cristo. Jesus morreu, mas ressuscitou. Há aqueles que acreditam que não, é impossível alguém ressuscitar. Jesus ressuscitou na mente dos discípulos. Eles afirmam, isso não é verdade. Lição 13, fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Então, na verdade, a lição 13 e 14, elas estão unidas, bem unidas. Todas as lições é um conjunto para chegarmos à conclusão. A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Mas a lição 13 e 14, elas estão bem unidas, porque uma fala sobre o sofrimento eterno e a outra fala sobre o fim da história e a condenação eterna. Chegamos à última lição do trimestre, falaremos a respeito do fim da história e da condenação eterna. O Apocalipse não é somente o último livro da Bíblia, ele traz também o último capítulo da história da humanidade. Ele relata como tudo vai terminar. E esse terminar não é que é um fim no sentido de não ter mais nada, mas é como tudo acaba, certo? Tópico 1, a ideia do fim. 1, João e a revelação do futuro. No Apocalipse, João não faz somente uma revelação do futuro. Na verdade, não é ele que faz, é Deus que faz a ele, tá? Mas ele apresenta Jesus Cristo, aquele que derrotou Satanás e que abençoará os crentes com uma vida de paz e alegria ao seu lado. Quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, ele foi expulso da presença de Deus. Mas Deus não cortou o relacionamento a nível de querer se revelar ao homem. Mas o homem em pecado não poderia viver na presença de Deus continuamente. Só que através de Jesus Cristo, essa comunhão foi restaurada. Vivemos uma vida de santificação. E um dia estaremos com o Senhor para sempre. Assim como Adão e Eva estavam perante Deus diariamente. Irmãos, que coisa maravilhosa. A Bíblia vai trazendo para nós informações de como tudo começou e de como tudo vai acabar. João revelou detalhes da segunda vinda de Cristo, que se dará em breve. Alguém diz, como assim em breve? Como assim em breve? Eu ouço falar que Jesus vai voltar não sei quantos anos. Quantas pessoas já partiram, Jesus ainda não voltou, entenda. Quem partiu em Cristo está garantido. Quem partiu sem Cristo é condenação eterna. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nós não temos controle sobre a nossa vida. A nossa vida, o salmista que diz que é como um conto ligeiro. É rápido. É como ervas que de manhã crescem e à noite murcham. O Salmo 90, deixa eu colocar aqui na tela. Olha o que diz o Salmo 90.
Versículo 3 em diante. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite, diante de Deus, tá? Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce, floresce, à tarde corta-se e seca. Então nós precisamos entender que a vida ela é breve. Essa aula está sendo gravada no dia... Ela vai ao ar no dia 16 de dezembro de 2023. Só que ela vai ser ministrada no dia 31 de dezembro de 2023. Mas ela vai ao ar no dia 16. E nesse dia 16, ela está sendo gravada no dia 14. 14 de dezembro. Se não me falha a memória, nesse dia 14 de dezembro, tá? Eu recebi a notícia, assim, no dia 14 de dezembro de 2023, eu recebi a notícia, eu já tinha visto mais cedo, e antes de eu vir aqui gravar essa aula, a minha esposa estava comentando sobre um cantor evangélico, jovem, cantando, e de repente ele teve um infarto fulminante e caiu morto em cima do púlpito, aonde ele estava cantando. A vida é breve. Então vamos parar com essa história que eu tô ouvindo falar que Jesus vai voltar e Jesus não voltou. É claro que quando a Bíblia fala da volta de Jesus, ela tá falando do arrebatamento. Mas na verdade, para quem partiu individualmente e partiu em Cristo, ele partiu e tá lá garantido. Então nós precisamos entender que o Jesus voltar não tem divisão se você já partiu ou está vivo. O problema é estar em Cristo. Então não se engane. Quem partiu sem estar em Cristo, quando Jesus voltar, não tem garantia para essa pessoa. E tava lá, a vida é breve. Um cantor jovem que teve um infarto fulminante e ultimamente está acontecendo isso. De vez em quando nós estamos presenciando pessoas que estão, sejam cristãos ou não cristãos. Tá no momento, de repente, cai do nada. E morre com infarto fulminante. Meu Deus. Vamos levar isso a sério. O tempo do fim será marcado. Ó, João revelou os detalhes da segunda vinda de Cristo que se dará em breve. Ele também fala de como os crentes devem se preparar para o dia derradeiro. A parábola das 10 virgens, ela notifica o quê? Vigilância e prontidão. Há uns que acreditam que a parábola das 10 virgens é quando Cristo virá para salvar Israel depois da tribulação. Outros acreditam que tem a ver com o arrebatamento da igreja. Eu não vou entrar nesse mérito se é no arrebatamento, se é depois, quando Jesus voltar para salvar Israel depois da tribulação. O que eu preciso enfatizar aqui é o ensinamento principal. Qual é o ensinamento principal? Vigilância e prontidão quando Jesus voltar. E essa vigilância e prontidão tem a ver também com nossa partida. Temos que viver como se Jesus fosse voltar agora. O tempo do fim será marcado por acontecimentos extraordinários nos céus e na terra. Quando você estuda a escatologia, você aprende sobre isso. Tem pessoas que gostam, têm afinidade, têm aptidão por escatologia. Eu conheço um pastor amigo meu que ele se debruça em escatologia. Pastor Nicásio, homem de Deus, aqui do Rio de Janeiro. Congrega na Assembleia de Deus de Irajá, em Parada de Lucas. Nosso pastor presidente foi meu pastor presidente. Eu não congrego mais nesse ministério. Pastor Luiz Aleixo de Paula. Ele se debruça sobre escatologia, um homem de Deus. O pastor Luiz Aleixo de Paula também, um homem de Deus. Mas o pastor Nicásio se debruça sobre escatologia. Então, quando nós estudamos escatologia, nós sabemos que haverão sinais, acontecimentos extraordinários no céu e na terra. Para aqueles que creem que a igreja não passará pela tribulação, eles sabem que enquanto estiver aqui a tribulação na terra, a igreja estará nos céus com o Senhor. Mas há quem acredite que a igreja vai passar pela tribulação. Eu também não vou entrar nesse mérito. Qual é a lição principal aqui? Em Apocalipse, João revela Jesus Cristo vitorioso sobre Satanás. Detalhes da segunda vinda são dados, instados dos crentes, a preparação para eventos extraordinários no fim dos tempos. Guerra, rumores de guerra, e por aí vai, fome, terremoto, pestes. Só que vai se intensificar muito mais. 2, pelos olhos da fé.
que é a fé? A certeza das coisas que não se veem e convicção das coisas que se esperam. Então nós precisamos ter o quê? Fé. Veja bem, quero até colocar aqui, né? Porque eu estou dando uma definição assim dentro de uma fala comum, mas eu prefiro ler a definição que a própria Bíblia nos dá em relação ao que é fé. Está aqui. Ora, a fé é a firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Se é o que você vê, não é fé. Ah, eu preciso ver para crer, igual Tomé. Não é fé. É incredulidade. Deus não trabalha em cima da incredulidade. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a alma do Senhor não se compraz nele. O justo não pode retroceder. Você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de Jesus crucificado, oferecendo graça, perdão e misericórdia? Tem pessoas que, sabe, irmãos, às vezes nós nos tornamos religiosos, formalistas. A gente lembra de Jesus na cruz. Ah, Jesus morreu na cruz. Mas a nossa vida continua a mesma, não tem transformação. Para que a igreja toma ceia todo mês? Algumas igrejas têm 2 vezes no mês porque tem pessoas que não podem ir numa data, vai na outra. Tem outras igrejas que tomam ceia de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Eu não quero entrar nesse mérito também. Mas o que eu quero demonstrar aqui é o seguinte: o que nos remete à Santa Ceia? O texto está claro. Toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Pastor, mas como assim? O que é não discernir o corpo do Senhor? É tomar Santa Ceia como se nós estivéssemos vivendo a vida cristã como devemos viver, mas na verdade não estamos nem aí, para o que Jesus fez. Então a pessoa que toma ceia indignamente é aquela pessoa que não vive de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Eu não estou falando de você errar uma hora, de você pecar. Pecar a gente vai pecar. Não no sentido de permissão, mas de acontecimento. Vai acontecer que a pessoa vai pecar. Mas o que nós não podemos fazer é viver na prática do pecado. Eu não posso viver na prática do pecado. Você não pode viver na prática do pecado. Então nós tomamos Santa Ceia indignamente quando nós vivemos na prática do pecado. Eu minto hoje, eu minto amanhã para poder me salvar. Eu estou mentindo. Porque as pessoas só pensam, às vezes, em prática do pecado como adultério. Não. Fala mal do teu irmão hoje, fala mal do teu irmão amanhã. Tá caluniando hoje um, caluniando o outro amanhã. Isso é pecado. Isso é prática, se continua se repetindo sem arrependimento. Então a Santa Ceia nos remete a lembrar que Jesus morreu. Para quê? Para eu continuar vivendo a vida do jeito que eu quero? Um evangelho do meu jeito, da minha forma? Não, eu sou crente, mas eu vou fazer do meu jeito. Então eu não sou servo. Servo não tem vontade. Nós que aceitamos Jesus passamos a servi-lo. Então nós temos que obedecer aquilo que ele quer que nós venhamos fazer. Não tem negociação para isso. Não é Deus que precisa de salvação, não é Jesus que precisa de salvação, não é o Espírito Santo que precisa de salvação. Quem precisa de salvação sou eu e você. Ou eu venho me ater às condições estabelecidas por Deus, ou eu tô fora. Você acha realmente que Deus vai poupar quem quer viver uma vida da forma que quiser? Se ele colocou Adão e Eva para fora do jardim do Éden, ele expulsou, tá fora. Eu avisei que se comesse ia morrer. Comeu, tá fora, sai da minha presença. Ele botou Adão e Eva para fora. Não abandonou, já tinha um plano de salvação, mas eles arcaram com a consequência do seu ato. E nós estamos vivendo até hoje com essas consequências. Ah, mas foi Adão e Eva, Deus foi injusto. Porque não foi eu que pequei, mas eu sou descendente de Adão e Eva. Você é descendente de Adão e Eva. Se Deus tivesse executado a sentença na íntegra, nem eu, nem você tava aqui. Aí você ia mais uma vez, ou eu ia dizer mais uma vez, ah, que Deus injusto, nem me deu uma oportunidade. Aí Deus está dando uma oportunidade para eu aceitar Jesus, viver de acordo com a palavra de Deus, e mesmo assim, às vezes eu acho que Deus é injusto. Que coisa terrível, né? O ser humano nunca está satisfeito. Então a ceia nos remete isso aqui. Você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de Jesus Cristo oferecendo graça, perdão e misericórdia?
Então você, ao mesmo tempo que anuncia a morte, anuncia que ele vai voltar. Então a Santa Ceia é um memorial para nos lembrar. Jesus morreu, preciso viver de acordo com a palavra. Jesus vai voltar, continuo vivendo de acordo com a palavra. É assim que funciona. E me preocupando com meus irmãos lá em volta. Como é que está a vida dos meus irmãos em Cristo? O que eu posso fazer para ajudar alguém que está se sentindo enfraquecido? Pois então, não rejeite. Aceite-o e não tenha receio do fim. Quem teme o fim é porque não tem segurança da vida eterna. Não tem segurança de Cristo. Pessoas no mundo, em pleno século XXI, defendem causas que não são o evangelho e não têm medo de morrer. Acreditam tão firmemente naquilo que eles... Tá lá, convicções deles. Eles têm uma convicção tão forte que eles defendem aquilo até o ponto de morrer. E os cristãos estão com medo. Medo de quê? Medo de quê? A vida não termina aqui. A vida não termina agora. Existe eternidade. Com Deus ou sem Deus. É disso que a lição está tratando hoje. As coisas que hão de acontecer são eventos futuros relacionados à volta de Cristo. Jesus vai voltar. Só vai estar com ele eternamente aqueles que o aceitaram e viveram de acordo com a palavra de Deus. Diga isso na sala de aula, professor, professora. Eu sei que essa lição provavelmente seja uma lição que poucas pessoas vão ir, mas tem aqui no canal. Elas ocupam a maior parte do Apocalipse. Vão do capítulo 4 ao 22, as coisas que hão de acontecer. Mas sabemos que é preciso fé para crer no Deus que criou todas as coisas no início e que tem o controle do fim da história. Porque tem muita gente achando, isso é história da carochinha. Permita uma linguagem mais atual, talvez não é muito do nosso contexto, mas tem gente dizendo, isso é papo furado. É papo furado. Deus vai voltar, Jesus vai voltar nada. Isso nunca vai acontecer. Mas quando você vai vendo os relatos bíblicos, você vai vendo vários acontecimentos que estão preditos na Bíblia e que se cumpriram. Foi profetizada a vinda de Cristo e ele veio. Séculos antes, o profeta Isaías profetizou séculos antes da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo. E mesmo assim se cumpriu. Por que Deus não cumpriria o restante das suas promessas? Diz pra mim. Qual é a lição principal aqui? Pela fé, veja Jesus oferecendo graça na cruz. O que é graça? Favor imerecido. Força capacitadora. Depois que você aceita Jesus, você recebe força. Se você buscar uma vida com Deus, se você buscar um relacionamento com Deus, você é fortalecido para continuar servindo ao Senhor. Eu também. Não rejeite, aceite-o, sem temor, sem temer o futuro. O Apocalipse trata de que há de acontecer eventos relacionados à volta de Cristo. Capítulos 4 a 22. Acredite no Deus que criou e controla toda a história. Deus não perdeu o controle. Talvez você diga assim, pastor, como é que Deus está no controle se está acontecendo tudo isso aí que eu estou vendo? Ué, mas isso só porque as coisas são desfavoráveis, você acha que Deus perdeu o controle? Deus tem propósitos que vão além daquilo que nós entendemos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus vão muito além. Então nós não conseguimos alcançar isso. Mas precisamos continuar confiando. Hoje, quando eu estou gravando essa aula, eu ouvi uma ilustração sobre a seguinte questão. Um pai. E aí o pai fala para o filho, confia em mim que eu vou te segurar, filho. E o filho não confia. O filho não quer descer dali para os braços do pai. Ele não confia que o pai vai proteger. Ele não confia que o pai vai segurar. Como é que esse pai fica? Humanamente falando. Frustrado. Meu filho não confia em mim. Como é que é possível meu filho não confiar em mim? O que eu fiz que fez com que o meu filho não confiasse em mim? Só que Deus não tem problema de frustração. Só que quando eu não confio em Deus, eu estou fazendo como esse filho, que não confia no seu pai.
Só que o pai humano pode ter falhado em alguma parte para o filho não confiar nele. Mas o pai divino jamais falha. Jamais falhou e nunca falhará. Então confie em Deus. Acredite no Deus que criou e controla toda a história. Tópico 2. A ideia cristã da condenação eterna. Isso aqui não é fantasia, não é invenção, é bíblico. Uma decisão pessoal. Eu não posso escolher Jesus pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu não posso. Eu não tenho esse poder. Assim como você não pode se alimentar por ninguém, assim você não pode decidir por ninguém. Você pode orar, você pode aconselhar, orientar. Sim, você pode. Mas você não pode obrigar a ninguém a servir Jesus. Ninguém pode obrigar. A condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitaram o Pai e o Filho em suas vidas. Que isso, pastor? É recompensa. Como recompensa? Recompensa é um pagamento. É algo que a pessoa recebe por alguma coisa que tem feito. E o que uma pessoa sem Cristo faz? Vive uma vida no pecado, condenada. Mas se ela aceita Jesus, essa condenação não existe mais. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Isso aqui é interessante. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23, para associar essa questão aí de recompensa. Olha o que diz Romanos 6, 23. Porque o salário, então tem um salário, um pagamento. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então, se aqui ele está falando de vida eterna, é claro que aqui a morte não é a morte física só, é a morte eterna. É a separação eterna de Deus, é a segunda morte. Então, nós precisamos tomar uma decisão. A decisão está nas nossas mãos. Viver para Deus ou viver para nós. Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. O que é ganhar a vida nas palavras de Jesus? É viver para si. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou aonde eu quiser, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, problema é meu. Já que é uma aula de jovens, então eu estou usando uns termos assim que é mais usado. A vida é minha, adulto também fala isso, né? A vida é minha, problema é meu, eu faço o que eu quiser, ninguém paga minhas contas. Só que isso não vale com Deus. Com Deus isso não vale. Porque ainda que você não tenha que dar satisfação às pessoas, para Deus você vai ter que dar satisfação, querendo ou não. Pode até não querer dar satisfação aqui nessa terra, mas no dia do acerto de contas vai dar satisfação. E aí a pessoa vai se dar conta que viveu uma vida para si e por isso perdeu a sua vida. Aquele que quiser ganhar vai perder. Mas aquele que perder, e o que é perder? É abrir mão da sua vida para viver o propósito de Deus. Quando você abre mão dos seus desejos, dos seus projetos, da sua vontade, você passa a viver para Deus. Esse vai ganhar. Ganhar o quê? Vida eterna. Então você ganha porque você abriu mão. Você diz assim: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. E a partir de agora eu quero viver para ti. E aí tá as instruções na palavra de Deus. Mas você faz para ser salvo? Não, você faz porque já é salvo. Você recebeu salvação e agora vai viver como um salvo. Agora, como é que pode eu aceitar Jesus e viver como alguém que não tem Cristo? Viver o tempo todo mentindo, viver o tempo todo falando mal dos outros, viver o tempo todo caluniando os outros, viver o tempo todo invejando os outros, viver o tempo todo pensando que aconteça alguma coisa ruim com alguém para que eu ocupe aquele lugar. Isso é viver na prática do pecado. Ninguém está dizendo que um cristão não vai pecar, que um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono pode se aborrecer, se chatear. Ele vai pedir perdão a Deus: Senhor, me perdoa, eu não posso viver desse jeito. Mas eu não posso viver na prática. Todo dia, o tempo inteiro. Um testemunho péssimo. Aí não pode.
Então a condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitaram o Pai e o Filho em suas vidas. O que é deliberadamente? Propositalmente, conscientemente, repetidamente. A justiça divina está firmada no fato de que as pessoas não recebem o que elas merecem, mas o que elas escolheram. Entenda uma coisa, por favor. Quando alguém recebe salvação, não é porque ela merece salvação. Ninguém merece salvação. Mas é porque ela escolheu aceitar Jesus. Ela decidiu, ela creu. Então ela recebe salvação. Mas quando ela vive para si, ela vai receber aquilo que ela escolheu. E o que ela escolheu? Viver eternamente longe de Deus. Sabemos que Adão e Eva pecaram e o pecado passou a todos os homens. Mas as pessoas podem arrepender-se, crer e aceitar Cristo como Salvador, caso desejem. Tem salvação para as pessoas? Tem. Tem salvação. Deixa eu colocar alguns textos desse aqui. Vamos colocar alguns textos, né? É importante mostrar na Bíblia. Porque não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. O que eu acho não tem importância nenhuma a nível da vida cristã. De direcionamento de vida, de acordo com a vontade de Deus. Tô falando aqui de direcionamento de vida de acordo com a vontade. Não tem nenhum. Nada. Olha o que diz Isaías capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Não importa quem a pessoa foi, tem isso também. Alguém diz assim, engraçado, né? Fulano fazia um monte de besteira e agora diz que é crente. Ué, mas mesmo a pessoa que, na visão dela, ela não faz um monte de besteira, ela é condenada do mesmo jeito, se não aceitou Jesus. O Senhor vai mandar as pessoas para o inferno por quem elas são. Não pelo que elas fazem, em primeiro lugar, e sim por quem elas são. O que elas fazem é consequência de quem elas são. É por isso que as pessoas se enganam. Porque elas acham que Deus vai mandar as pessoas para o inferno pelo que elas fazem em primeiro lugar. Primeiro por quem elas são. A mesma coisa, Deus vai permitir que as pessoas vão para o céu por quem elas são. O que elas fazem é consequência de quem elas são. Mas por quem elas são e quem elas passam a ser quando estão em Cristo? Filhos de Deus. Então elas primeiro têm que se tornar filho de Deus. Mas ninguém se torna filho de Deus por causa do que faz. E sim por causa do que Jesus fez. Então tem que passar primeiro por Jesus. João 14,6 disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém pode dizer, eu não preciso de Jesus. Eu sirvo a Deus em casa. Eu creio em Deus, mas eu não preciso de nada disso. Precisa. A Bíblia estabelece isso. As regras são de Deus. Não é de acordo com as minhas regras. É de acordo com as regras de Deus. O ser humano está muito acostumado com isso. É as minhas regras. Deus diz, as suas regras para mim não valem nada. Guarde isso. Parece uma palavra dura, mas ele é Deus, ele tem todo o poder. Mário Luna, as suas regras para mim não valem nada. E ele pode falar isso, porque ele tem poder, ele tem autoridade. Ele não depende de mim para existir, mas eu dependo dele para existir. Então eu tenho que ter muito cuidado. Eu preciso de Deus a todo momento. Eu preciso de Deus a todo instante. Isso é muito importante. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos lá, texto na tela para você. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. E aí? E aí você vai dizer assim, mas pastor, não tem a ver com o que a pessoa faz? Mas o que ela faz tem a ver com quem ela é. Se ela está em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu posso até colocar, porque já estamos em Coríntios aqui, vamos lá de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Está aqui, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Que as pessoas vão dizer, fez um monte de besteira e agora quer aceitar Jesus. Jesus quer esses mesmos.
que reconhecem que são pecadores e necessitam da graça de Deus. Não importa de que vida venha. Se estava na prostituição, se estava no tráfico de drogas, se estava lá, cometeu até coisas que vão além, que são, que tem como punição, às vezes, estar preso. Se ele acertou a vida dele diante da lei dos homens, nenhuma condenação há. Pastor, mas se de repente, vamos lá, pastor, vamos hipoteticamente falando. Digamos que uma pessoa cometeu um assassinato, ou cometeu vários assassinatos, aí ele vai pra cadeia. Aí chega lá e ele aceita Jesus. Que bonitinho, né, pastor? Aceitou Jesus. Sim, aceitou Jesus. Aí, pastor, de repente ele parte lá na cadeia, ele morre na cadeia, nem pagou a pena dele. Ele vai pro céu? Vai. Se ele realmente foi um cristão, se ele aceitou Jesus de todo o seu coração, vai. O ladrão da cruz também teve direito de salvação. O que se arrependeu, o que não se arrependeu não teve salvação. Mas o que se arrependeu teve salvação. Ué, mas ele nem acabou de pagar a dívida dele aqui nessa terra diante dos homens, mas aí essa era uma sentença diante da lei dos homens, não diante da lei de Deus. No momento que ele pediu perdão, no momento que ele se arrependeu, ele não tem mais nenhuma condenação sobre a vida dele. Ele teria que acertar junto à lei dos homens, mas diante da lei de Deus, não. Então, ele se partir, vai para o céu. Ah, e uma pessoa que nunca matou, nunca fez nada que fosse digno de estar preso, só teve lá as coisinhas pequenas, né, pastor? Umas coisas pequenas, e aí parte e vai pro inferno. Por que, pastor? Isso é injusto. Por que é injusto? Se Deus estabeleceu que para ele não passar pela condenação, ele precisa aceitar Jesus, e ele nega Jesus. Ele não quer Jesus. E aí ele diz, não, eu creio em Jesus. Mas para crer em Jesus tem que viver de acordo com o que Jesus estabeleceu. Uma fé sem obra é fé morta. Se não tem mudança de vida, não tem fé. Porque quem crê, obedece. A obediência acompanha a fé. É assim que funciona. Não podemos nos esquecer de que a graça divina dá condições ao pecador para que se arrependa de seus pecados quando ouve a mensagem da salvação. É por isso que existe essa aula aqui. É por isso que as pessoas na igreja pregam a palavra de Deus. Por isso que as pessoas evangelizam. Porque a pessoa em contato com a palavra de Deus, a palavra pode gerar fé no coração se ela quiser, se ela aceitar. Ninguém nasce predestinado para ser salvo ou receber a condenação eterna. A decisão é de cada um. Nós não cremos em predestinação para o inferno e predestinação para o céu. Tem vários textos na Bíblia que mostram que nós temos que tomar uma decisão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É decisão. Tem que tomar uma decisão. É vontade de Deus salvar as pessoas. Agora, se as pessoas não recebem salvação, é uma escolha delas. E aqueles que receberam salvação também é uma escolha. Mas nós não cremos em predestinação para o céu ou para o inferno. Ah, mas se Deus tem todo o poder e a história, ele controla toda a história, por que Deus não muda o coração de uma pessoa que não quer? Porque ele vai estar invadindo uma coisa que ele deu direito ao ser humano. Qual é o direito que ele deu? Escolher. Escolhe. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Aí alguém diz, eu quero ir para o céu. Mas eu quero ir para o céu sem ter que obedecer o que Deus quer. Não tem céu. Mas, pastor, o céu não é pelo que eu faço, e é pelo que Cristo fez, salvação? Por que eu tenho que fazer o que Deus quer? Porque a prova da salvação é uma vida diferente, é uma vida transformada. Ué, uma pessoa não é funcionário de uma empresa. Aí ele compra o uniforme, ele manda fazer um crachá, ele se veste como funcionário, mas não é funcionário da empresa e nem está dentro do ambiente de trabalho da empresa. Ele é funcionário? Não. Ele tem salário no final do mês? Não. Mas uma vez que ele é contratado pela empresa, ele precisa se comportar como funcionário, porque ou ele se comporta ou ele tá fora. Se diante das regras dos homens é assim, imagine diante das regras de Deus. E eu quero passar a perna em Deus, em outras palavras. Perdoe-me, mas eu tô tentando enganar Deus. Como é que alguém engana Deus? Se ele é onisciente, presciente, Deus já sabe tudo que eu vou fazer. Ele já sabe. Antes que houvesse uma palavra na minha boca, Deus já sabe. Salmo 139. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Lição principal. A condenação eterna
é a escolha para quem rejeita pai e filho. A justiça divina reflete escolhas, não merecimentos. Todos podem arrepender e aceitar Cristo pela graça. Todos! A salvação não é para um grupo especialzinho, um pessoal legal. É para qualquer pessoa. O mais vil pecador, se é que nós podemos usar um termo assim, como eu era antes de Cristo. Porque as pessoas medem o pecado dos outros pelo que elas fazem, mas esquece que os olhos de Deus é diferente. Deus está olhando primeiro a condição da pessoa, o estado da pessoa, a posição da pessoa diante do tribunal dele. Ele é condenado. Ele é culpado. Ele ainda não recebeu o perdão porque não aceitou Jesus. O que ele faz é consequência de quem ele é. Aqui no canal tem esse vídeo que eu tô deixando durante quase o trimestre inteiro para vocês. Assista esse vídeo aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. Quando você assistir esse vídeo, você vai entender muitas coisas e você vai ter base bíblica, inclusive, para pregar o evangelho para quem argumenta esse tipo de história. Ah, Deus é injusto. Como é que Deus vai enviar para o inferno um serial killer e eu vou para o mesmo inferno que esse serial killer, sendo que eu nunca matei ninguém? Não é pelo que você faz, é por quem você é. Condenado diante do tribunal de Deus. Mas se aceitar Jesus, nenhuma condenação há mais. Pronto, acabou. A dívida tá paga. Jesus pagou, mas só tem validade de pagamento de dívida para quem aceitar Jesus. E viver de acordo com a palavra de Deus. É simples. 2. Uma retribuição para os que rejeitaram a graça divina. Sabemos que o ímpio pode rejeitar a graça de Deus. Entretanto, o Senhor quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem, mas a decisão é nossa. Nós não temos como... Deus não pode obrigar, ele não vai nos obrigar. Um pai não pode obrigar um filho adulto a fazer nada. Uma mãe não pode obrigar um filho ou uma filha adulta a fazer nada. O pastor não pode obrigar a ovelha a fazer nada. Ela vai fazer se ela quiser fazer. Olha o que diz 1 Timóteo 2,4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus, ele não vai obrigar você. Ele não vai te oprimir. Ele não vai fazer isso. É uma decisão. Precisa ser de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças. Por isso, põe à disposição do pecador todos os meios para que alcance a salvação. O Senhor põe à disposição. Ele dá o seu Espírito Santo. Ele põe à disposição do pecador tudo. Vamos lá, Lucas capítulo de número 18. Texto na tela, de novo. Lucas 18, versículo 23. Olha aqui. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era rico, muito rico. Jesus disse para ele que faltava uma coisa para ele, o jovem rico, e disse para ele: vai, vende tudo que tens e terá um tesouro no céu. Diferente do que alguns pensam, ser rico não é problema para Deus. O problema desse jovem é que o coração dele estava na riqueza. Não há nenhum problema de um cristão ser rico. O problema é ele servir o dinheiro. E esse jovem serviu o dinheiro. E foi por causa disso que Jesus mandou ele vender tudo que tinha e seguir a Jesus. Porque ele tinha que tomar uma decisão de abrir mão do dinheiro, de servir ao dinheiro. E ele preferiu continuar rico e ir para o inferno do que ter vida eterna. O que adianta a riqueza nessa terra se ela é passageira, se ela é temporária? Agora, para quem acredita que a vida é só aqui, e só se vive uma vida humana, terrena, aí ele vai acreditar que é melhor viver a vida e depois vamos ver como vai ser. Só que depois você não tem mais controle. Entenda, aqui você tem controle. Você pode decidir. Na eternidade, depois que você partiu, você perdeu o controle. Você perdeu o poder de decisão. Aí não tem mais decisão. Acabou. A condenação já está estabelecida totalmente. Se alguém decide partir sem Cristo, ele estabeleceu o seu destino. Qual é o destino?
tormento eterno. É o que a Bíblia diz. Então vamos falar do amor de Jesus para as pessoas. Vamos pregar o evangelho. Vamos mostrar a verdade. Não vamos tentar convencer ninguém com a argumentação humana. Mas vamos mostrar para eles o que a Bíblia ensina. Lição principal: o ímpio pode rejeitar a graça, mas Deus deseja a salvação de todos. Ele disponibiliza meios para o pecador alcançar a redenção. Estado de privação, o que é isso? Judas 6 e Mateus 8:12, 22:13 e 25:30 mostram que as trevas significam um estado de privação e aflição, mas não de destruição no sentido de deixar de existir, pois somente aqueles que estão vivos, conscientes de sua condição, podem chorar, ranger dentes, como é dito dos que serão lançados nas trevas. Como é que uma pessoa que deixa de existir, ela não existe mais no sentido total da palavra, ela vai chorar e ranger os dentes de aflição, de dor? Então, o que vai deixar de existir é a vida humana. Mas a vida eterna, com Deus ou sem Deus, vai continuar. E nós temos que tomar uma decisão. Acredite você, creia você, tenha fé você. Aceite essa palavra, porque Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Jesus não quer deixar você ir para o inferno. Mas você precisa entregar sua vida para Cristo. Não deixe com que você se acostume a ouvir falar de Jesus dia após dia. Não tome a decisão e chegue o momento da sua partida. Porque você pode partir sem Jesus e aí não vai ter mais jeito. Então, enquanto você tem poder de decisão, enquanto você tem vida, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Fale aí. Faça o apelo aí na sala de aula, para que vidas possam aceitar. Se você está me assistindo e ainda não aceitou Jesus, levanta as mãos para Cristo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador nesse momento. E aí talvez você me pergunte: e agora, pastor, o que eu faço? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Fale com o pastor que você aceitou Jesus num programa na internet. Pergunte a ele: o que eu faço agora, pastor? Ele vai te dar as instruções. Jesus quer salvar você. O castigo eterno é posto em contraste com a vida eterna, segundo Mateus 25:46. Vamos lá? Vamos ver se isso é bíblico? Tem que mostrar na Bíblia. O que eu estou falando não vale. Vale o que a Bíblia diz. Se eu explicar o que a Bíblia diz, está valendo. Se eu explicar o que eu acho, não está valendo. Tem muita gente fundamentada no que acha. E o que ele acha não é o que a Bíblia diz. Então esquece. Não serve para nada o que ele está falando a nível de vida eterna, de vida com Deus. O que você acha que não está de acordo com a Bíblia não tem validade nenhuma. É a mesma coisa de alguém que acha que tem determinado direito. Aí quando vai lá na lei, não tem esse direito. A pessoa acha que tem, mas ela não tem. A lei não dá esse direito para ela. Acabou. Se ela não tem, não tem. Então vamos ver o que diz Mateus capítulo 25:46. Vamos lá. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então tem tormento eterno e vida eterna. Se é tormento eterno, não acabou. Não tem esse negócio que acabou. Deixou de existir, não deixou de existir, não. Vai passar uma eternidade em sofrimento. Mas que Deus é esse, pastor? Que Deus é esse que é amor? Ele é amor, mas é justiça. Ele deu tempo para eu me arrepender e eu não quis me arrepender. Eu quis viver minha vida para mim, mas ele não me criou para viver para mim. Ele me criou para viver para ele. Deus não criou o Mário Luna para viver para si. Deus criou o Mário Luna para viver para ele. Quando eu decido viver para mim, eu vou arcar com as consequências da minha escolha. Vai ser eternidade sem Deus. Faz isso não. Jesus tem salvação para você. A morte é um estado e não apenas um acontecimento. É um estado, não é um acontecimento. Só. O apóstolo Paulo diz que a inclinação da carne é morte. Romanos 8:6. Ou seja, ele não diz que a inclinação da carne causa morte, mas diz que a tal inclinação é a própria morte, um estado total de privação da presença de Deus. Deixa eu explicar para você o que significa a palavra morte. Separação. Então o que é morte eterna? Separação eterna de Deus.
Morte física, separação do corpo físico da alma, do espírito. Morte sempre remete para separação. Qual é a lição principal? Judas 6 e Mateus 8, 12, 22, 13, 25, 30 mostram que as trevas implicam privação e aflição, não aniquilação, no sentido de acabou, não é isso, pois os conscientes choram e rangem os dentes. Uma pessoa que acabou não vai chorar nem ranger dentes. A Bíblia fala de choro e ranger de dentes. Castigo eterno contrasta com vida eterna. Mateus 25, 46. Morte é um estado, não apenas um evento, como Paulo indica em Romanos 8, 6. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, o que diz Apocalipse, capítulo de número 20. Capítulo de número 21, versículo 4. Olha o que diz aqui. Deixa eu colocar o texto na tela para você. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Isso aqui é para quem vai receber vida eterna. Quem recebeu vida eterna. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Veja se não tem um contraste aqui. Enquanto aqueles que partiram sem Cristo vão estar chorando e rangendo dentes, aqueles que partiram em Cristo não tem mais morte, não tem mais pranto, não tem mais clamor, não tem dor, mas quem estiver no tormento eterno vai ter pranto, vai ter clamor, vai ter dor e não vai cessar. Não vai acabar, irmãos. Vai ser uma eternidade de sofrimento. Você acha que está sofrendo aqui nessa vida? Isso não é nada comparado ao sofrimento eterno. Jesus tem salvação para você. Talvez a pessoa diga, pastor, mas eu não quero só salvação, eu quero mudança de vida. Em que sentido? Eu quero conquistar coisas, eu quero ter coisas, eu quero ter bens, eu quero ter isso. Olha, querido, aceita Jesus, pede a ele sabedoria, trabalha muito, corre atrás, dá o seu máximo. Quem sabe você pode conquistar algumas coisas, mas não tenha isso como propósito de vida, prioridade de vida. A prioridade de vida é servir ao Senhor, é viver de acordo com a vontade dele. Quem quer ficar rico, buscar riqueza, ele está servindo ao dinheiro apenas. Agora, se ele não é servo do dinheiro, mas ele é senhor no sentido da administração do dinheiro, e usa o seu dinheiro para poder sobreviver, para cuidar de si, da sua família, para investir no reino, para abençoar pessoas, aí é uma outra situação. O grande problema é que as pessoas fazem um monte de coisas quando estão sem Jesus. E quando aceita Jesus, quer que Jesus arrume a vida dela do dia para a noite. Ela levou anos bagunçando a vida dela. E aí quer que Jesus resolva do dia para a noite. Jesus não é o gênio da lâmpada. Que ele nem existe. Mas parece que a gente está acreditando em fantasia de desenho e de filme. Que isso é só no país da fantasia. Talvez você tá pensando numa história fantasiosa. É Alice no País das Maravilhas? Só pode ser. Que uma pessoa que fez um monte de coisa e a vida dela tá toda desarrumada, quando ela vem para Cristo, ela está perdoada, mas tem coisas na vida dela que precisa ser arrumada novamente. E ela tem que ter paciência, ela tem que pedir sabedoria a Deus, para que ela possa ir tomando decisões para colocar as coisas no seu devido lugar novamente, para viver de uma forma melhor. Agora, achar que Jesus vai resolver tudo quando ela bagunçou tudo, Jesus resolve tudo a nível de salvação. Agora, a nível do nosso dia a dia, precisamos pedir a ele sabedoria e ir tomando decisões de acordo com a palavra de Deus. Conclusão. O fim virá e com ele a condenação eterna para os ímpios de todos os tempos. Não é só desse ano, não, nem do ano passado, não. É desde o tempo depois que o pecado entrou, desde o tempo de Adão. Todos que vieram morrendo sem crer em Deus, e depois no Novo Testamento, sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não tem salvação. Todos que morreram sem Cristo, desde o princípio do mundo até o final do milênio, vão ressuscitar para serem julgados. Tem lá o tribunal do grande trono branco. Os livros com os registros dos seus atos serão abertos. E eles serão julgados de acordo com suas palavras e atitudes. Já pensou os livros se abrirem e ser dito assim, olha, você teve essa oportunidade, você teve essa oportunidade, você teve essa oportunidade,
E você sempre disse não, 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 deixa pra amanhã, deixa pra depois, deixa... Ah, não, agora não dá. Ah, eu tenho que me preparar. Quem foi que disse que alguém tem que se preparar pra aceitar Jesus? A única coisa que você não precisa fazer na sua vida, se tem uma coisa que você não vai precisar se preparar, é pra aceitar Jesus. Você tem que decidir e ponto final. Não tem que largar isso, largar. Você vai largar depois que você aceitou Jesus. Você vai aceitar Jesus e automaticamente você vai entendendo: isso não faz parte da minha vida mais, isso não faz mais parte da minha vida, isso não faz mais parte da minha vida, e você vai abandonando essas coisas. Agora tem gente que quer fazer uma reforma na vida para depois aceitar Jesus. Ué, se eu tenho condição de fazer uma reforma na vida para aceitar Jesus, eu não preciso de Jesus. Para que eu preciso de Jesus? Se a reforma que Jesus vem fazer na minha vida é tirar a condenação que está sobre mim. E se eu não tenho nada que eu possa fazer humanamente que tire essa condenação? Então essa história de se preparar é um engano do ser humano, porque não existe isso. Ninguém se prepara para poder aceitar Jesus. Ele toma a decisão. Mas ele não vai se preparar no sentido: ah, eu vou deixar isso, vou deixar... Não, não, você vai aceitar Jesus como você está. E a partir daquele momento, o Espírito Santo vai te dar entendimento e você vai aprendendo, você vai ser discipulado, você vai ser ensinado para ir abandonando a vida que você vivia, para deixar de viver segundo a antiga natureza, a velha natureza. Todos os pecados, até mesmo os mais secretos, virão à tona. Tem pecado secreto. Coisa que ninguém sabe. Deus sabe. Ele vai botar tudo pra fora. Tá aqui, ó. Você fez isso, 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 isso. Não tem como falar que não fez. Mas os salvos não passarão por esse julgamento. Por tomarem parte da primeira ressurreição, estarão para sempre com o Senhor. Aqueles que estiverem em Cristo não vão passar por esse julgamento. As obras do salvo que serão julgadas não é obras julgadas para salvação, é obras julgadas para premiação, é diferente. Vão ser premiados com galardões. Lembre-se, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nós estamos aqui nesse momento encerrando o trimestre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Não brinque com isso. Não brinque com salvação. Não brinque com condenação eterna. Porque isso é real. Isso é bíblico. Não é só um texto na Bíblia que fala sobre isso, não. São vários textos que falam. Pessoas diferentes que foram inspiradas, escritores diferentes. Paulo fala sobre isso, João fala sobre isso, outros falam sobre isso. Não brinque com isso. Jesus falou sobre isso. Não brinque. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. Aí nós vamos começar no primeiro trimestre de 2024. Essa aula ainda vai ser gravada. Essa aula que nós vamos estudar, ela vai ser do primeiro trimestre. Que vai ser lição número 1, dia 7 de janeiro de 2024. A Bíblia, fonte de doutrina. Porém, essa lição vai ser gravada ainda no mês de dezembro. Interessante, né? Ela ainda vai ser gravada no mês de dezembro, mas ela já é do novo trimestre nesse caso. Tá? Eu aguardo você lá para o novo trimestre. E não se esqueça, aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. Esse vídeo é bem necessário. Participe do projeto Mais 13 inscritos do canal. Não deixe de participar. Se inscreva, ative o sininho da notificação, deixa o like aí o que você achou dessa aula de hoje. Você pode baixar os PDF gratuitamente no meu canal no Telegram. Encerrou, agora é só no Telegram. Somente quem é membro do canal que semeia no meu Ministério de Ensino, aí sim. Aí você pode baixar na aba Comunidade ou na plataforma, que tem uma outra plataforma que o link tá na descrição aí do Seja Membro. Se você assina o Seja Membro pelo YouTube, você vai baixar na aba Comunidade. Se você assina pelo link, você vai baixar na outra plataforma. Aí sim, você tem acesso. Mas quem baixa gratuitamente, só no canal no Telegram. Link tá na descrição. Não tem mais nenhum conteúdo, link gratuito na aba Comunidade, nem tampouco na descrição do vídeo. O que vai ter na descrição do vídeo é o link do canal no Telegram. Então, não deixe de participar do meu canal no Telegram. Eu vim o trimestre inteiro avisando sobre isso. Inteiro. Bom, Manhãs Artes Digitais, se você tem eventos aí para fazer, quer fazer uma arte digital, entre em contato. Tá aí
o Instagram dela, tá? O DDD, o WhatsApp é 21 97176 4015. Entre em contato, faça um orçamento, artes a partir de R$19,90. Clube de membros do canal, já falei sobre o clube de membros, tá bom? Então, antes de orar, eu tenho três coisas para fazer. Primeira coisa, lembrar você do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Às vezes a pessoa fala assim, eu não estudo a Bíblia porque eu não entendo. Então, vamos investir. É um valor que é acessível para que você faça esse curso. As aulas estão assim, eu tô tentando ao máximo gravar aulas que todos possam compreender, porque essa é a marca do canal. Um ensino o mais simples possível para que todos compreendam. Eu não estou preocupado aqui com palavras rebuscadas, com um português extremamente polido intelectualmente falando. Não, não, não. Não é isso. Não é isso. Eu não estou aqui defendendo que vamos falar errado. Mas eu estou tentando ao máximo. Então, pastor, onde que eu posso adquirir? Link está na descrição. Você vai para uma página, vai ler tudo que está lá, e aí você toma a decisão. E vai ser uma decisão sábia, porque você vai fazer um investimento que vai valer a pena. Às vezes você pega aí, com 2 lanches, que você vai aí, numa dessas lanchonetes, você já gastou o valor que dá para poder fazer esse curso. Só que os lanches vão te alimentar, mas vamos alimentar espiritualmente. Então tá aqui, tá bom? Então não esqueça disso. Também quero lembrar você aí, que me pediram, e eu sempre coloco aqui, os QR Codes, a minha chave Pix. Se você quer contribuir com essa obra, doar, semear no meu ministério, tem coisas aqui para mim fazer. Eu já falei que essa cadeira, em nome de Jesus, vai ser trocada porque as pessoas estão semeando. Eu quero agradecer você que já semeou. Pastor, eu não posso semear, não tem problema. Ore por mim e pela minha menina princesa, aqui, Ângela Manhães, e eu, pela nossa saúde, pelo nosso ministério, pela nossa vida espiritual, pela nossa vida financeira, por tudo. Ore, ore. Nós precisamos muito de oração por esse projeto, para que Deus me dê sabedoria como conduzir esse canal. Nós precisamos. Então, se você quer contribuir, tá aí os QR Codes. Se você quer fazer diretamente pelo número do meu Pix, está lá em cima também. Você não é obrigado, é gratuito. Mas eu tenho colocado, as pessoas têm me pedido, pastor, coloca aí, pastor. Então tá aí. De mim, eu preferia... Não, pediu? Então tá bom. Eu não vou ficar discutindo sobre isso, tá? E a última coisa é agradecer a todos vocês que durante todo o trimestre estiveram aqui comigo, dos jovens. Deus te abençoe. Se você também é da classe de adultos, do programa EBD Comentado Online Adultos, Deus seja louvado. Quero agradecer a todos vocês. Meu muito obrigado. Não foi fácil. Mas esse trimestre, um ano inteiro, estamos encerrando o ano, não é só um trimestre, é um ano inteiro dando aula. Você para contar. São 13 lições cada trimestre, são 4 trimestres. 13 vezes 4, 52. Só que tem um trimestre que teve mais uma aula. 50. Foram 53 aulas dos jovens, 53 aulas dos adultos e quase 53, não deu 53, né? Porque nem todo... Não, desculpe. Sim. Quase 53, talvez uns 40 e pouco. Entendes tu que lês? Porque nem todos teve. Da lição bíblica de adultos, o comentário da leitura bíblica em classe. Irmãos, são muitos vídeos. 53 mais 53 dá 106. Vamos colocar aí que teve 44, entendes tu que lês? 150 vídeos no ano inteiro. Todos os meus vídeos passam de 1 hora. Então são mais de 150 horas. E eu tô sendo coisa, porque geralmente os adultos é sempre pelo menos 1h30. Imagine, eu tô bem lá embaixo. Então, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor fortaleça você que é professor, professora. Vamos orar também para que o Senhor nos dê condição de entendermos que um dia haverá vida eterna e condenação eterna. E que a decisão é aqui e agora, enquanto estamos com vida. E que possamos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, cumprir a missão do ID do Senhor. Vamos orar? Hoje eu não vou apresentar as causas, assim, o caderno, as causas. Se você tem uma causa, você pode apresentar aí nesse momento.
Mas o meu propósito é agradecer pelo trimestre encerrado, pedir a Deus pela vida de vocês, professores, e nos dar conscientização sobre o fim da história, condenação eterna e vida eterna. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu te agradeço por mais um programa. Eu te agradeço pelo fechamento do trimestre. Eu te agradeço pelo fechamento do ano. Eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Eu tenho certeza, Senhor, que se o Senhor não quisesse, eu jamais chegaria aqui. Então foi a tua boa mão. Eu te louvo, Senhor querido, porque eu já tinha encerrado o trimestre dos adultos. A aula dos adultos já foi gravada. E agora, Senhor, eu estou encerrando o trimestre também dos jovens. Todas as duas aulas serão dadas no mesmo dia, mas o dia de publicação no canal é diferente. Os adultos é publicados às quintas-feiras e os jovens aos sábados. Então, Senhor, ainda que seja com antecedência, 15 dias de antecedência as aulas, mas são publicadas em dias diferentes. Então eu te louvo, Senhor, porque eu cumpri toda a programação do ano. O Entendes Tu que Lês já foi publicado, a aula dos adultos e agora o fechamento com a aula dos jovens. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque eu não sou merecedor, mas o Senhor é bondoso e maravilhoso. Eu quero apresentar cada professor e professora, eu quero pedir ao Senhor que não deixe eles desistirem. Não deixe eles pararem. Dá força para eles, Senhor. Dá ânimo para eles, Senhor. Sustenta eles com as tuas mãos. Porque o Senhor sabe das suas necessidades. Também dá força aos pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras, missionários, missionárias. Todos que estão envolvidos na tua obra, membros, Senhor, todos. Não deixa parar. Não deixa desistir. Também nos conscientiza sobre essa questão que o fim vem, sobre a vida eterna e a condenação eterna. Que o Senhor use os teus filhos aonde for haver aula, porque tem lugares que talvez nem tenha essa aula, mas enfim, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Que o Senhor possa nos dar um novo ano abençoado, que haja propósito, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Toma cada causa que está sendo apresentada também nesse momento. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa com você antes de dar a bênção apostólica aqui. Se você tem planos, você tem projetos, você é professor, você é professora, diga na sala de aula para os jovens também, coloque isso em prática. Ah, não dá tempo mais, vocês principalmente professores, não dá mais tempo, já está tarde. Ei! Coloque em prática, é uma faculdade, é um curso, é uma especialização, eu não sei o que é. Coloque em prática, nunca é tarde, você está vivo, você está viva. Em nome de Jesus, coloque em prática. Trace etapas para poder conseguir chegar ao seu objetivo, ao seu propósito, ao seu projeto. Tem coisas que não dá para resolver do nada. Precisa de dar passos. Estabeleça esses passos e chegue aonde você precisa chegar. Em nome de Jesus, eu creio que você vai conseguir. Que o Senhor continue abençoando grandemente. Nos vemos em 2024. Na lição que eu já disse, a Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Nos vemos lá em 2024. Um feliz ano novo para todos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nesse novo ano. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Um feliz 2024. É o meu desejo. Faça planos, projetos, mas coloque em prática. Que não seja mais um ano que você diga que vai ler a Bíblia, que você vai fazer não sei o quê, e que você larga tudo no meio do caminho. A gente larga mesmo. Mas que possamos, de fato, cumprir aquilo que nós queremos fazer. Porque fazemos muitos projetos, fazemos muitos planos, mas largamos tudo. Logo no início do ano já abandonamos tudo. Não faça isso. Vamos em frente. Que o Senhor nos ajude. Lembre aí do curso
como facilitar meu estudo da Bíblia. Faça o curso. Coloque como projeto aí para sua vida. Em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e eu e você digamos amém.